noite, nossos irmãos. Boa noite àqueles que estão começando já a nos acompanhar pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí mais uma quarta-feira para nos juntarmos, para juntos a igreja está aí adorando ao nosso Deus. Nós temos os nossos cultos diários, né? Todos os dias nos encontramos para compartilhar da nossa alegria, da nossa preocupação, estarmos orando juntos. E hoje é um culto no padrão do que nós realizamos na igreja, ali presencialmente, no mesmo formato, e desde já você está convidado a ficar de agora até o encerramento, porque tudo que vamos fazer aqui será para adorar ao nosso Deus. Nós estamos iniciando aqui um culto que é para exaltar o nome do Senhor. Nossos corações estejam todos abertos para cantar louvores, receber da palavra do Senhor a orientação, estarmos orando juntos uns pelos outros. Então, sejam todos muito bem-vindos. A fidelidade é o tema do quarto trimestre da nossa igreja. Nós dividimos por temas. E nesse quarto trimestre, nós temos o tema fidelidade, que a palavra do Senhor em Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que é todos os dias a misericórdia do Senhor sendo renovada por nós. Se não fosse misericórdia, certamente seríamos todos consumidos, mas o Senhor nos guarda, nos ama, derrama sobre nós a cada dia a sua misericórdia. Certo dia, um diácono da nossa igreja, chamado Daniel Ribeiro, ele foi dirigir um culto e eu achei muito interessante, guardei no meu coração a palavra que o irmão Daniel iniciou ali aquele culto. Ele disse: tenho duas notícias para dar, uma boa e uma ruim. A primeira é que a fidelidade do Senhor falta pouquinho para ela se encerrar. Daqui a pouco vai ser encerrada. Nós já estamos em 8 horas da noite e vai se encerrar daqui a pouco. Mas sabe qual é a boa notícia? Que ela vai se renovar assim que o dia for iniciado mais uma vez. Então é extraordinário o cuidado de Deus, a fidelidade dele. E por isso nós vamos estar agora orando, pedindo ao Senhor a direção para esse culto, que nós estejamos com os nossos corações muito alegres, porque adorar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, é uma coisa extraordinária para cada um de nós. Então vamos orar, vamos pedir a Ele a direção, e que tudo que nós fizermos e ouvirmos aqui nesta noite venha preencher e dar aos nossos corações a alegria que nós queremos, que nós desejamos e que nós precisamos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Deus, de estarmos juntos mais uma vez. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado durante todo este dia, todas as horas que vivemos, Senhor Deus, até aqui. Obrigada pelos livramentos, Senhor. Nós sequer percebemos, mas o Senhor nos cobriu com o teu cuidado, com a tua misericórdia. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Senhor, a tua fidelidade é algo tão extraordinário que nós não conseguimos, ó Pai, nós não conseguimos atingir a grandiosidade de tudo isso, porque é grande demais, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Receba, Deus, a nossa adoração, receba, ó Pai, o culto que já estamos prestando a Ti, nós possamos, ao final deste culto, estarmos com nossos corações com todas as nossas necessidades preenchidas, Senhor Deus, com a Tua palavra, a Tua direção, o Teu cuidado. Fica conosco, ó Pai. Fica com cada família que está reunida agora, nesta hora, prestando esse culto a Ti, ó Pai. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós agora vamos fazer a leitura que se encontra em Salmos 106, de 1 a 5.
Adoremos ao Senhor de maneira plena e plena confiança. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Nós agora vamos cantar. A juventude, a mocidade universitária vai estar cantando Espírito, enche a minha vida. Vamos cantar juntos, mesmo com o microfone fechado, mas todos adorando juntos? Bom, né, irmãos? Estávamos adorando ao nosso Deus. Espírito enche a minha vida. Que coisa gostosa, coisa agradável cantar louvores ao nosso Deus. Eu vou pedir à irmã Cristiane que ore nesse momento, colocando diante do Senhor todas as famílias que estão participando nesta hora desse culto, colocando a juventude, toda a juventude que engloba os adolescentes, né? Pedir pelas crianças, pedir que o Senhor esteja cuidando de todos os ministérios da nossa igreja. Eu pedi à irmã Cris que coloque tudo isso, todas as nossas famílias diante do Senhor nessa hora, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos
a louvar o teu nome, ó Deus, através desse momento de oração. Declaramos aqui, Senhor, que precisamos de Ti, que sem Ti nada podemos, nada somos, ó Deus, que o Senhor é tudo na nossa vida. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa presença aqui nesse momento, ó Deus, como uma oferta tão pequena, Senhor, mas uma oferta de amor, como dependência de Ti, ó Pai. Abençoa cada pessoa, cada irmão, cada família aqui representada, os visitantes, aqueles que assistirão em outro momento, em outra oportunidade. Que o Senhor fale aos corações nessa noite, que o Senhor encha a nossa vida da Tua graça, do Teu amor, que o Senhor continue cuidando de nós, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado grandemente. Ó Deus, pedimos pela nossa igreja, por todas as organizações, em especial, Senhor, pelas crianças, adolescentes, jovens, ó Pai, que estão passando por esse momento, talvez muitos nem entendam o que está acontecendo, tenham preocupações com relação ao futuro. Os pais, ó Deus, às vezes ficam com o coração apertado com relação ao futuro dos seus filhos. Estamos chegando ao final do ano e não sabemos bem o que acontecerá, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo. E o Senhor tem cuidado de nós e quer o melhor para nós. Continua conosco, nos dá tranquilidade como famílias para conduzir as nossas vidas debaixo da Tua graça e que tenhamos, ó Deus, em Ti confiança, que o Senhor tire toda a ansiedade, porque o Senhor está cuidando de nós e continuará conosco, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Continua, ó Deus, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ter o momento das comunicações. Vou pedir à irmã Beatriz que coloque toda a nossa igreja e todos os nossos amigos a par de tudo que a igreja está realizando, vai realizar. Irmã Bia. Boa noite, irmãos. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá legal? É porque a internet aqui em casa essa semana está meio esquisita, mas vamos lá. Então, vamos lembrar os irmãos, né, algumas coisas que a gente tem falado muito essas semanas, mas sempre é importante lembrar. Primeira coisa é sobre a campanha do quilo. Como os irmãos já sabem, a campanha do quilo é uma campanha que sempre aconteceu na nossa igreja, ainda mais agora nessa época de pandemia, né? Muitas pessoas estão precisando da nossa ajuda, então a igreja se comprometeu a entregar cestas básicas. E se os irmãos quiserem contribuir, e puderem contribuir também, a igreja está aberta de segunda a sexta, das 8 às 4 horas da tarde, basicamente no horário comercial, para receber esses mantimentos, alimentos, itens de higiene pessoal, itens de limpeza. E os irmãos também podem fazer a oferta em dinheiro. A conta da igreja está aberta para isso, é só tá aí na tela a conta da igreja. Então é só fazer o depósito ou a transferência, encaminhar um comprovante especificando direitinho que é para a campanha do quilo, para o irmão Marcelino Muniz. O WhatsApp dele está aí na tela. Lembrando também que a conta da igreja ela não está aberta só para isso, ela está aberta para dízimos e para outras ofertas que os irmãos também queiram fazer, se não for a campanha do quilo. E também lembrando não, todos os irmãos já sabem, né, que a igreja ela está voltando de forma gradual às atividades. A gente começou nesse domingo agora, dia 18, e a ideia é permanecer como isso tem sido feito. Tem acontecido de 9 às 10h30 uma classe única de EBD, seguida de uma breve reflexão. Tudo com os protocolos, né, sendo seguidos, de distanciamento, os bancos têm a marcação certinha para que os irmãos possam respeitar o distanciamento, o totem também com álcool gel para que os irmãos possam higienizar as mãos, o uso da máscara é obrigatório o tempo todo para entrar na igreja, para assistir o culto, não tem exceção, né? A máscara deve ser usada por todos, e também a aferição da temperatura. A temperatura dos irmãos está sendo aferida antes dos irmãos entrarem no templo. Então, tudo tem sido feito da forma mais segura possível, né? E também lembrar os irmãos que, caso você seja líder de ministério, queira reunir seu ministério presencialmente na igreja, é possível. É só realmente agendar, ligar para o telefone da igreja, né? Não pelo WhatsApp, pelo telefone da igreja mesmo, para que possa ser marcado um horário, e aí o irmão poderá reunir seu grupo
em 1h30, fazer sua reunião no templo da igreja com todos os protocolos, né? O protocolo serve para qualquer reunião que a igreja tenha, mas também, se o irmão quiser fazer sua reunião online, é só entrar em contato com o 0360 pelo WhatsApp. A gente agenda uma reunião para você e você pode fazer sua reunião com ele. E tem os aniversariantes? Eu acho que tem, mas isso. Os aniversariantes, por fim, mas não menos importante, né? Vamos lembrar de orar com esses irmãos que estão aparecendo na tela. Dia 20, ontem, né? A irmã Anaísa dos Santos Ferreira. Dia 23, o Mauro Edson da Glória e a Nicole. Dia 23 também o Miguel Santos Felipe em Barier. E dia 24 do 10, o Micael Barros de Souza. Vamos estar orando por esses irmãos, né? Agradecendo a Deus pela vida deles, para que Deus possa conceder muitos anos de vida a eles. E se você tiver o contato desses irmãos e queira parabenizar, se você tiver o contato desses irmãos, você pode entrar em contato com eles e parabenizar. Então é isso, irmãos. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite. Irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica, uma leitura bíblica agora, e é uma leitura bíblica que está em Filipenses 4, de 4 a 9. São orientações que Paulo dá aos filipenses, que é uma reflexão, deve ser uma reflexão diária nas nossas vidas. Então, vamos ler, depois vamos refletir a respeito desse texto, com calma, né? Cada um com a sua Bíblia. Mas é muito interessante, muito importante essa instrução que Paulo dá aos filipenses. Eu acho uma leitura, eu acho um texto maravilhoso, que nós devemos usar sempre. A palavra diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Nós vamos ouvir um louvor que realmente complementa, né? E nós vamos cantar pedindo a Deus que nos sonde os nossos corações, que se nós temos ainda alguma coisa que precisa ser tratada, ser mudada, que o Senhor trate os nossos corações, que nós tenhamos o toque do Espírito, atendamos o toque do Espírito, a moldagem do Espírito Santo nas nossas vidas. Sonda-me. A juventude vai estar cantando nessa hora. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora.
Nós teremos agora um momento de intercessão. Eu vou pedir à irmã Venância que esteja orando, colocando diante do Senhor todos os pedidos que nós temos de segunda e terça-feira, que foram feitos nos nossos cultos, né? Pedir também que ore pela nossa sucessão pastoral, que o Senhor tenha a PIB Universitária do Brasil nas mãos, que a gente sabe que Ele tem, né? Mas a gente expressa o nosso desejo, né? A direção de Deus no caminho, na caminhada da PIB Universitária, pedindo a Ele que nos dê toda a direção também nessa retomada das atividades presenciais. E depois ela vai orar também pelo pregador dessa noite, que eu não sei se ela conhece, mas é o pastor Hamilton. Ela vai colocar a vida dele diante do Senhor para que ele traga a mensagem nesta noite. Tá bom, irmã Venância? Aberto ali? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos em que estamos passando, ó Pai, falando contigo, te adorando, louvando o teu nome. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Através dessa ferramenta, ó Pai, nós podemos estar mesmo distante, mas juntos, te louvando, te adorando. Obrigado. Agora, Senhor Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que tu sejas com cada pedido que vai no coração de cada um, ó Pai. Nós temos estado nos cultos de oração e muitos pedidos ali são feitos. Eu te peço, Senhor Deus, tu conhece cada coração, tu conhece cada pessoa que está nessas telinhas, ó Pai. E eu te peço, Senhor, que tu faças, ó Pai, o impossível, porque aquilo que a gente pode fazer, nós devemos fazer, mas aquilo que é impossível para nós, Senhor, aí tu entras com a tua providência. Ó Pai, nos ajude, nos abençoe, nos oriente em cada momento da nossa vida. Também agora, Senhor, te peço pela sucessão pastoral, ó Pai, tu já sabes, Senhor, quem será o pastor da tua igreja, aquele que vai continuar o trabalho, aquele que vai, Senhor Deus, cuidar das ovelhas, que realmente, ó Pai, seja aquela pessoa escolhida por ti, que nós tenhamos sabedoria para entender, ó Pai, o que tu queres para a tua igreja. Agora também, Senhor Deus, eu te peço pela retomada, Senhor, nossa, no domingo. Foi bênção no domingo passado, que nesse próximo domingo também possa ser bênção nas nossas vidas. Estamos ali revendo os irmãos, conversando e sabendo de coisas boas que estão acontecendo também na vida das pessoas e conversando. E muito obrigada por essa possibilidade de retorno, Pai. E agora eu te peço que nós possamos ser bastante responsáveis, cada um, ó Pai, para que esse retorno seja realmente bênção para a nossa vida. Obrigada, Senhor Deus, por este culto. Abençoe o Hamilton que estará pregando agora, que a palavra dele não seja dele, mas seja tua. Use o teu servo, Senhor. Tudo isso eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Comigo agora? Sim. Graça e paz da parte de Deus, que é Pai, do Senhor Jesus, a cada um dos meus queridos irmãos. Gente bonita, inteligente, educada da PIB Universitária. Que realmente a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre os seus amados. E que Deus supra todas as necessidades dos irmãos. Eu me alegro no Senhor por estar aqui compartilhando, vendo os nomezinhos na tela, né? Cristiane Robinho, irmã Adilme, a gente tem a Bia, irmã Beatriz, que sempre está aí firme ajudando, a irmã Sueli Ribas, o N, Walter Monteiro, a família Félix, a irmã Tati, com Daniel e Maria Lúcia, né? Lenir, Pedro Alves, o outro Pedro, que deve ser, não sei se é o Cardoso, deve ser o Cardoso, né? Pedro Cardoso, a Márcia Muniz e a irmã Noredi.
mesmo os que não estão aparecendo na tela, é honroso estar ao lado de gente tão boa, né? E outros que estão ocultos, né? Alguns estão aí só ouvindo, né? Só ouvindo, escondidos atrás da telinha. Que Deus esteja falando a cada coração, que Ele esteja não apenas falando, mas que você esteja aproveitando a oportunidade de dialogar com o Senhor, de falar com o Senhor e dando a Ele também a oportunidade de falar com você. A gente tem falado de fidelidade. Fidelidade passa por obediência. Obediência passa por orientação do Senhor. No dia 14, que foi na quarta-feira passada, nós conversamos um pouquinho sobre como é que a gente ouve Deus falar conosco, como Ele fala conosco. E ali eu enfatizei que a gente precisa manter a nossa mente livre, a nossa mente aberta. Não podemos ser como aquele solo duro da beira do caminho, cujas sementes caem, ela não encontra possibilidade de germinar, os pássaros vêm, e aí é o símbolo do inimigo que retira a semente que é a palavra. Mas por que nós, às vezes, não somos aquele solo fértil para ouvir a palavra de Deus? O que é que impede o fluir desse diálogo de um modo mais adequado? Eu prometi que pensaria um pouquinho sobre isso na sequência da reflexão sobre o texto da palavra de Deus, que foi a base para a nossa reflexão, que está em Lucas capítulo 8, dos versos 5 até ao verso de número 15, né? Mas deixando o texto, obviamente, no coração, mas sem fazer a leitura dele, até para a gente ganhar tempo, que os irmãos já conhecem esse texto. Eu falei sobre o solo endurecido, na analogia de Jesus, que, na verdade, é o símbolo da mente humana, do coração humano. O que é que impede Deus de falar com você e de te orientar? Será que é culpa de Deus? Será que Deus não tem falado? Pode ser que hajam até pessoas que tenham essa noção equivocada. Mas eu posso dizer que a primeira coisa que impede Deus falar, impede que Deus fale conosco, impede Deus de dar orientação específica para cada situação em nossas vidas, é o que eu poderia chamar de autossuficiência. É interessante que as igrejas batistas são caracterizadas por serem comunidades independentes, com autonomia congregacional. Há cerca de 3 anos atrás, eu estava ouvindo o nosso ex-presidente Silvado, pastor Silvado, sobre essa questão da independência das igrejas. As igrejas são autônomas, não são subordinadas, elas são cooperadoras na sua voluntariedade, preenchem os requisitos e aderiu ao Estatuto da Convenção Brasileira, da Convenção Fluminense, a Declaração Doutrinária, o Manual de Regras Parlamentares, recepcionando esses documentos em seu próprio estatuto. Mas foi um ato voluntário que não tira a autonomia das igrejas, não tira a sua independência. Só que o que deve haver no reino não é necessariamente a independência quando você fala da postura da igreja em relação a Deus. Institucionalmente,
existe a independência, mas do ponto de vista espiritual, tanto no relacionamento fraternal, como no relacionamento denominacional, como no relacionamento interpessoal e no relacionamento devocional. São várias esferas de relacionamento onde a independência ela tem que ser substituída pela interdependência. Quando existe autossuficiência, meus irmãos, a gente fecha a porta para Deus falar. Porque a nossa independência demonstra o orgulho que fecha nossas mentes. É o tipo de pessoa que, embora não diga, mas ele pensa o seguinte: eu não preciso de Deus. Eu nunca vi uma pessoa crente dizer que não precisa de Deus. Eu já vi não crente. Só que as pessoas crentes, muitas vezes, agem como se não dependessem de Deus. São tão autônomas, tão donos da verdade, tão cheios de, vou colocar entre aspas, sabedoria, conhecimento de tudo. Tem pessoas que se sentem as pessoas. Na gíria, a garotada diz assim: fulano é o cara. É o cara. É a pessoa. Achando que realmente pode resolver tudo, que pode tudo. É muito comum que as pessoas que adotam essa postura não demorem muito a tropeçar e cair. Aliás, Jesus, ao pregar o Sermão da Montanha, ele falou da necessidade de humildade, de demonstrar frutos bons como árvores boas. Quando contou a parábola do fariseu e do publicano, pessoas, um era religioso, exemplar, e o outro simplesmente um pecador inveterado que para a sociedade judaica de então não tinha jeito. E aquelas pessoas se colocaram com atitudes completamente opostas. O fariseu, ele orava consigo, não com Deus, não falava com Deus. Porque não permitia que Deus falasse com ele, tinha a mente fechada, orava consigo desta maneira, diz o texto bíblico, lá em Lucas, no capítulo 18, ou 19, não me ocorre bem agora de cor, mas diz lá o texto, nesta parábola. Se você quiser conferir, você pode conferir aí. A parábola do fariseu e do publicano. Diz o texto que ele orava consigo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque me permitam agir aí, para substituir as expressões. Graças te dou, porque eu sou o cara. Eu não sou como os demais homens. É Lucas 18 mesmo, a partir do verso 9 até o verso 17. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, e apontou o dedo ainda para o outro, que não era religioso, que era envolvido com corrupção e com malignidades, e começou a falar das suas virtudes. Meus irmãos, aqui entre nós, deixa eu me aproximar para falar baixinho, presta atenção. Esse fariseu era melhor que a maioria de nós, em termos religiosos. Ele dizia assim: eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Eu jejuo 2 vezes por semana. E ele, a cada 3 horas, ele ia ao templo para orar. Gente, era ou não era, do ponto de vista religioso, melhor do que eu e melhor que você?
se sentia o cara e dizia, eu sou. Se colocava numa postura como se fosse credor de Deus. Só que ele era tão cheio de si. Uma vez eu me lembro de ter falado nessa igreja, usando o exagero da redundância ou do pleonasmo, né? Da repetição, ensimesmado de si mesmo. Ele estava ensimesmado de si, cheio de si, mas tão cheio de si, que quem está cheio de si, a semelhança desse fariseu, está tão cheio de si que não tem espaço para Deus. Aí a mente fica como a visão, e a mente ela fica fechada. É como o cavalo ou como o burro, que não sabe a força que tem, é conduzido por um cabresto e tem dois negócios assim que coloca na frente, vinculado ao cabresto do cavalo. Aquilo se chama viseira. Sabe para que aquela viseira? Para que o cavalo não se assuste com as coisas do lado. Que na visão periférica do cavalo, se ele levar um susto, ele pode mudar a direção repentinamente. Então, ele só olha numa direção. É a visão dele, não tem nada que dê uma visão mais abrangente. Meus irmãos, se queremos que Deus fale conosco, o que a gente tem que fazer? Tirar a venda dos olhos, tirar as viseiras, permitir a possibilidade de Deus falar conosco e reconhecermos que a gente não sabe tudo. Nós não somos autossuficientes e independentes. Em relação a Deus, precisamos ser dependentes. Em relação aos irmãos, a família da fé, precisamos ser interdependentes. Um dependendo do outro, mas todos dependendo de Deus. A autossuficiência se reflete no orgulho daquele que não diz exatamente, eu não preciso de Deus, mas demonstra através da sua atitude que não busca a Deus. Por isso, toma todas as decisões. Eu conheço pessoas que chegam a dizer assim, eu sei o que eu estou fazendo. Será que sabe? Eu sei o que eu faço. Às vezes, no seio da família, a gente vive essa experiência. Existem fases na vida dos filhos e que os filhos, às vezes, vão dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Lá na frente, quando amadurecem, eles descobrem diferente. É óbvio que existem pessoas maduros prematuramente, mas isso é a regra, meus irmãos? Não é. É a exceção. Normalmente a gente cresce através dos erros, que são oportunidades de crescimento que Deus nos dá. Mas é necessário ter a mente aberta para a possibilidade de que Deus sabe mais do que eu e mais do que você. Quando é que você age como se estivesse dizendo, eu não preciso ouvir a Deus? Quando você não ora. Quando você não pergunta a Deus. Se você não ora, não fala com Deus, Deus não falará com você. Quando você fala com Deus, Deus fala com você. Deus te responde. Foi assim na experiência de Josué, foi assim na experiência de Neemias, foi assim na experiência de Jesus, que reservava tempo para vigília de oração. Os discípulos não acompanharam. Às vezes a gente não acompanha, mesmo que não haja palavras em nossos lábios. Nossa decisão está demonstrando o quê?
eu posso resolver minhas questões por mim mesmo. Eu sei como criar meus filhos. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Eu educo meus filhos, eu sei o que é que eu faço com eles. Meus amados, quantas vezes a gente comete equívocos absurdos, erros absurdos, por não ouvir a Deus. Por não permitir que Deus fale aos nossos corações, a gente fica com a mente fechada. A gente fecha a mente e toma as decisões, vai fazer um negócio sem orar. Em outras palavras, você está dizendo, Senhor, teu conselho não tem nenhuma utilidade para mim. E eu posso dizer, meus irmãos, todas as vezes que a gente se dá mal, quando a gente quebra a cara, se me permitem agir, com certeza faltou essa dependência de Deus. Houve autossuficiência, houve aquela atitude, deixa comigo, eu resolvo, eu posso consertar as coisas, está tudo dominado, está tudo sob controle, deixa que eu arrumo essa bagunça, eu posso resolver. Na verdade, a pessoa está fechando a sua mente, o seu coração para Deus. E está dizendo, em outras palavras, Senhor, eu sei tudo. Eu coloco um pé atrás quando alguém começa a falar de sua grande experiência. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Somos tentados, às vezes, a julgar nossas habilidades de modo equivocado. A gente tem essa tentação de achar que realmente sabe. E o inimigo vai nos tentar, e quantas vezes a gente cai nessa cilada, de dizer, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu já vivi isso e tal. É nessa hora que nós impedimos Deus de falar conosco. Você tem sido autossuficiente? Você tem sido independente de Deus? Independente dos irmãos? Ou tem sido dependente de Deus e interdependente dos irmãos e da igreja? Meus irmãos, a Bíblia ensina que na multidão de conselhos há sabedoria. Você tem buscado conselhos? Tem que escolher certo com quem você vai falar para pedir conselho. Tem que ter o dom do discernimento para isso, até para escolher com quem você vai se aconselhar, tem que orar e pedir a direção de Deus. Tem que perguntar, Senhor, eu falo ou eu fico calado? Às vezes a gente é tão afoito querendo resolver as coisas, como se todos os problemas nós tivéssemos a solução, e às vezes a gente quer a solução de curto prazo. Há problemas, irmãos, e a gente precisa deixar Deus agir primeiro. Eu tenho orado sobre algumas questões relacionadas à igreja, membros de nossa igreja. Eu tenho orado, pedindo ao Senhor já há muito tempo sabedoria para lidar com algumas questões, porque às vezes a gente não sabe o que fazer e acaba fazendo a parte que é de Deus e que não é nossa. E quando a gente quer fazer a parte que é de Deus, a gente erra. A gente só faz bobagem, ao invés de prover soluções, resolver problemas, a gente cria confusão, a gente cria dificuldades, estimula o ódio irracional, por exemplo, para com aqueles que são fracos e que caíram, estão no chão. Quem está no chão precisa de alguém que pise na sua cabeça? Ou precisa de alguém que lhe estenda a mão e diga, meu irmão, vem cá,
Você errou? Você está arrependido do seu erro? Você fez isso intencionalmente? Como é que está a sua? Como é que você se sente em relação a Deus? Em relação a você mesmo? Às vezes, quando a gente sabe tudo, a gente tem a tendência de querer julgar e impede Deus de nos usar como instrumentos da sua comunicação. Porque quando Deus fala com você, você ganha unção para falar com o outro. Mas ele tem que falar primeiro com você, tem que falar primeiro comigo. A autossuficiência não combina com a dependência de Deus. Aquele que diz assim, eu já sei tudo, eu sou crente. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, eu tenho 30 anos que sou crente, eu tenho 40, eu tenho 50, como se isso significasse algo relevante para Deus. Tem gente que tem 50 anos de igreja, mas será que tem um ano de maturidade cristã? Me perdoe aí os mais antigos, porque eu sei que nossa igreja tem gente muito boa, gente comprometida com Deus, gente que está aqui em oração constantemente, mas cuja maturidade é questionada biblicamente, não por mim, que sou também limitado, sou dependente, estou na mesma condição, vocês são meus companheiros de jugo. A gente está na mesma condição. Paulo encerrou a todos numa só condição: pecadores carentes da graça de Deus. Mas existem alguns que parecem que são os doutores da lei, sabem tudo. Em 50 anos de igreja, o que há de relevante nisso? Qual é a maturidade espiritual? O que Deus tem falado com você? Você tem aberto o coração e deixado Deus eliminar a sua autossuficiência? A gente precisa ser mais dependente de Deus e menos de nós. Mais de Deus em nós e muito menos de nós mesmos para a solução dos problemas. Acho que eu posso parar por aqui hoje. Posso parar por aqui. Quero ouvir Deus falar? Dependa mais dele. Tenha humildade nas questões que você considera simples. Há questões que aparentemente são muito simples. Dependa de Deus. Pede a direção de Deus, especialmente no que tange a relacionamentos, decisões eclesiásticas. Minhas atitudes vão glorificar a Deus, vão promover a paz, vão demonstrar o amor de Jesus. Jesus, no meu lugar, ia agir desse jeito, exatamente como eu tenho agido. Ele ia fazer o que eu tenho feito. Meus irmãos, que Deus nos ajude, dando-nos a sabedoria para não sermos vítimas da autossuficiência e que sejamos plenamente dependentes do Senhor. Plenamente dependentes do Senhor. Porque Ele sabe tudo. Ele é Deus. Você não é, eu não sou. Às vezes é hora da gente parar para ouvir Deus. Aquietai-vos. Tem uma revolução acontecendo no seu interior, na sua mente, ao seu redor. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado na terra. Vamos falar com Deus mais uma vez. Vamos conversar com Ele. A gente tem aqui um grupo
um grupo grande. Eu já há um bom tempo eu não ouço a minha querida, minha estimada irmã Noredi. Não sei se ela tem condições de orar nesse instante. Se tiver, eu vou pedir, desbloqueia o seu microfone, mesmo que não queira demonstrar a imagem. É Noredi que está aí mesmo? Se for, eu gostaria de pedir que desbloqueasse o celular, o seu microfone, aliás, o microfone no computador ou no celular. Se ela não puder, parece que não, porque não sei nem se ela tem a condição de desbloquear ou se está impossibilitada. Márcia Muniz, é você que está aí? Se tiver, desbloqueie o seu celular, ou o seu microfone, digo. Márcia Muniz, pode desbloquear seu microfone para orar? Agradecendo a Deus? Sim, então vamos falar com o Senhor, pedindo que Ele nos ajude na direção que Deus falou ao seu coração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que Tu nos destes, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que estamos tendo, Senhor, de estarmos aqui reunidos como igreja, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado por todas as bênçãos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo de bom, ó Deus, que Tu tens feito em nossas vidas, ó Deus. Sim, meu Pai. Te agradecemos também, ó Deus, por aquelas que às vezes não são agradáveis, ó Deus. Mas Tu, Senhor, sabe de todas as coisas em nossas vidas, Senhor, e nos permite, ó Deus, passarmos por coisas, Senhor, que às vezes não nos agradam, Deus, mas nos fazem crescer diante de Ti, ó Deus. Porque dessa forma, Senhor, ficamos numa dependência maior contigo, Deus. É verdade. Senhor, nos ajude a cada dia, Senhor, estarmos nos colocando, ó Deus, à sua disposição, Senhor, sempre, Senhor, procurando fazer a Tua vontade, ó Deus. Amém. E possamos, Senhor, a cada instante, Senhor, buscar a Tua face, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que pensarmos em fazer em nossas vidas, Senhor, nas nossas atividades diárias, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido, ó Deus, um Deus misericordioso com as nossas vidas, ó Deus. Tem nos guardado, tem nos protegido, Senhor, tem nos livrado, Senhor, de muitas coisas ruins, de muitas coisas desagradáveis também, ó Deus. Ó Deus, nos abençoe, Senhor, e continue, Senhor, em nossas vidas, Senhor, nos ajudando a cada instante, ó Deus. Que possamos ter sempre em mente, ó Deus, que Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de misericórdia, ó Deus, e que Tu és soberano sobre as nossas vidas, ó Deus. É verdade. Eu Te agradeço, ó Deus, por tudo, ó Deus, e Te peço também perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, e que Tu, Senhor, tenha cada dia, Senhor, compaixão de nossas vidas, ó Deus. Eu Te peço, ó Deus, e agradeço essas bênçãos, Senhor, não porque somos merecedores, ó Deus, mas é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão Ene, por favor. Nós estamos encerrando, né, essa palavra maravilhosa que nós temos necessidade de receber, a igreja toda tem necessidade de receber uma palavra, sim, de orientação, de exortação. Nós queremos justificar 2 quartas-feiras estou na direção do culto, mas seria o irmão Vinícius na semana passada e hoje, mas ele está impossibilitado, né, por causa do trabalho, o horário dele está complicado e nós estamos na direção por isso, tá bom? Todos que têm a escala do mês, né, sabe que hoje não seria a irmã Ônia dirigir o culto, mas havendo necessidade, estamos aí para colaborar, né? Eu gostaria de, antes de nós encerrarmos, pedir ao pastor Hamilton para falar sobre a assembleia da convenção que vai acontecer na sexta e no sábado, sobre a questão das inscrições, como vai acontecer, porque nós precisamos receber, né, essa palavra de orientação da parte do diretor da convenção.
Tá bom? Certo. Fala, pastor. Eu não sei se eu já estou sendo ouvido, né? Nossa assembleia esse ano, geralmente a assembleia dura uma semana. Esse ano ela vai ocorrer nos dias 23 e 24. Dia 23 à noite, abertura com o nosso orador oficial, pastor Gerson Moreira. A partir das 19 horas, nós estaremos já dando início aos trabalhos, vai ser o culto só à noite, a mensagem oficial, e depois, no sábado, no dia 24, nós estaremos com a parte deliberativa, de manhã e à tarde, enquanto durarem as sessões de deliberação. Então, vai ser manhã e tarde, pode ser que abrevie-se o término, uma vez que a gente enxugou todo o procedimento, o livro vai completo, a inscrição é gratuita. Eu aconselho os irmãos, aliás, se quiserem, depois eu mando um link para que se inscrevam diretamente, mas para conhecer até um pouco mais da convenção, e se quiserem fazer a inscrição, um link específico para a inscrição. Mas se você acessar Batista Fluminense, é no singular, tá? batistafluminense.org.br. batistafluminense.org.br, ali você encontra todas as orientações. Mas eu posso encaminhar, irmão Eli, para irmão, um link para as inscrições. Aliás, eu posso até passar uma palavra, eu vou te encaminhar uma palavra, um pequeno vídeo do nosso presidente, pastor Eliudes, fazendo a convocação da Assembleia, porque assim os irmãos podem ouvir o nosso presidente, pastor Eliudes, e ele ali dá a orientação específica sobre o link de inscrição. Inscrição é gratuita, quem desejar participar, são apresentações de relatórios e toda a parte deliberativa. Quem tiver inscrito vai receber o livro, é chamado Livro do Mensageiro. Ali tem o relatório de atividades de todos os segmentos, de todos os setores, departamentos, e pela primeira vez de modo virtual. Geralmente é um livro impresso. Então, eu vou encaminhar para os irmãos, tá bom? Ok. Obrigado. Okay. Então, nós vamos estar agora encerrando, agradecendo ao nosso Deus por ter nos orientado, nos sustentado. E amanhã nós vamos estar reunidos mais uma vez, às 6 horas. Quem vai estar falando amanhã será a irmã Miriam, e na sexta-feira será a irmã Lília. Então, vamos estar aí procurando acessar às 6 horas, para estarmos como igreja reunidos em oração, né, e pedindo a Deus que já esteja preparando as irmãs para trazer a mensagem desses 2 dias, tá bom? Então, nós vamos orar agora nesse momento, encerrando, e depois vamos dar o nosso tchauzinho, tá bom? Irmão Eli, Sim. Obrigado. E tem a Assembleia das Organizações também, como aconteceu a dos pastores ontem, foi a Assembleia dos Pastores, tem todas as organizações. Sim. Então, todas as organizações têm as suas assembleias, que também serão online. Eu vou encaminhar os links, para a irmã. Compartilha, por favor, caso alguém queira participar das assembleias. Eu já fiz a minha inscrição, não é difícil fazer, está tudo ali, o pedido dos dados pessoais da igreja. Bacana a gente estar atualizado com todas as informações das nossas organizações. A Aline está ligada com a Juberge aqui, eu já fiz a inscrição na União Feminina. Então, vamos nos inscrever, tá bom? Então, nós vamos orar e depois nós vamos nos despedir. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor. Muitíssimo, Senhor. Porque nessa hora, Senhor Deus, a Tua igreja se reuniu para Te adorar. Muito obrigada, Deus. Agora te suplicamos, Senhor Deus, que essa convenção, Senhor Deus, que acontecerá na sexta e no sábado, seja em todo momento, Senhor Deus, orientado por Ti, todos os Teus filhos, que têm funções tão importantes, tão necessárias, Senhor Deus, para ajudar as igrejas,
que eles sejam sustentados por Ti, orientados a cada momento, e que todas as decisões tomadas, Senhor, sejam, Senhor Deus, orientados por Ti. Que todos possam estar atentos à Tua voz, Senhor. Que tudo que acontecer nessa convenção seja para ajudar e orientar as Tuas igrejas, Senhor Deus, espalhadas no nosso estado, Senhor. Ser com cada dirigente, ser com cada líder dessa convenção. Tome a todos nas Tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conceda também uma noite tranquila. O Senhor nos guarde, nos livre, ó Pai, de todo mal. E mais uma vez, muito obrigado, porque o Senhor falou aos nossos corações. Nós oramos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Tchauzinho a todos. Uma boa noite. Tem que ter coração. Boa noite, boa noite. Tchau. Boa noite. Bacana, gente, ver vocês. Aí tem boa noite, vô, boa noite, vó. Talvez hoje não possam falar boa noite, pai, boa noite, mãe. Deus abençoe. Boa noite a todos. Fala aí, Valeu. Bia. Boa noite, vó. Boa noite, vô. Agora sim. Isso aí. A despedida oficial. Boa Valeu, noite. gente. A Bia está com um lindo sorriso. Bia, você está com um lindo sorriso de noiva. Ah, obrigada. Legal, bonita mesmo. Assim. Muito lindo.